Você já comeu ou come carne de tatu? Nesse vídeo eu vou te dar um alerta e você vai descobrir por que a carne de tatu é algo que definitivamente não deveria estar no seu prato. Mas antes de revelar o porquê disso, vamos entender quem é o tatu. O nome tatu vem do tupi tatu, que significa animal empacotado. E não é por acaso. A armadura do tatu é sua marca registrada. Uma estrutura de placas ósseas que cobre suas costas, protegendo-o de predadores e dos perigos do ambiente. Essa casca dura, que parece um escudo medieval, é feita de queratina, a mesma substância que forma nossas unhas e cabelos. Apesar da aparência rude, o tatu é extremamente sensível. Seu olfato é muito mais aguçado do que sua visão. Ele é quase cego, mas seu nariz compensa isso com uma capacidade de farejar alimentos e inimigos, mesmo a metros de distância. Existem mais de 20 espécies de tatus no mundo, mas aqui no Brasil, o mais conhecido é o tatu-galinha. Ele pode cavar buracos com uma velocidade impressionante. Em poucos minutos, desaparece na terra como se nunca tivesse estado ali. Esses túneis não são apenas esconderijos, servem como abrigo, berçário e até como rota de fuga. Um tatu pode escavar até 1 metro de profundidade em menos de 10 minutos, graças às suas garras poderosas. E mesmo assim, é um animal calmo, que evita confronto sempre que pode. Prefere fugir a lutar. Mas há algo sobre o tatu que pouca gente comenta. A sua dieta. Ele se alimenta de larvas, formigas, cupins e pequenos invertebrados do solo. Isso faz dele um aliado do equilíbrio ecológico, controlando pragas naturais. No entanto, é justamente por onde ele anda, o que ele consome e onde ele habita, que mora um dos maiores alertas que você vai entender neste vídeo. Há pessoas que dizem que a carne de tatu é saborosa, que tem gosto de caça, que lembra porco ou até frango. Mas poucas se perguntam o que esse animal carrega consigo. O que existe por trás daquela carne aparentemente inofensiva? Muitos o caçam sem saber o risco. Outros criam mitos e histórias sobre ele. Uns dizem que traz sorte, outros que é um presságio de doença. Mas a verdade está na ciência, nos estudos recentes e em relatos assustadores de quem já teve contato com esse animal de forma errada. Ainda que o tatu seja símbolo de resistência e adaptação, ele também é uma das criaturas mais sensíveis quando falamos em contaminação. Seu organismo abriga bactérias e agentes invisíveis que podem atravessar as barreiras da nossa saúde e causar danos irreparáveis. Mas isso nós vamos entender melhor ao longo da nossa jornada. Primeiro, é importante mergulhar mais fundo no comportamento desse animal. Por exemplo, você sabia que o tatu é um dos poucos mamíferos que pode dar à luz até 4 filhotes idênticos? Todos nascem do mesmo ovo fecundado, como se fossem clones naturais, um fenômeno raro na natureza. Outro fato curioso é a maneira como o tatu se defende. Quando sente o perigo, além de cavar, ele pode se enrolar parcialmente e se manter imóvel. Alguns chegam a confundir esse comportamento com morte, mas é apenas um truque de sobrevivência. Ele se torna parte da paisagem. Mesmo assim, sua camuflagem não o protege da ganância humana. Em diversas regiões, o tatu é caçado por puro costume, por alimentação ou até por crenças populares. E o que muitos não sabem é que, ao fazer isso, estão abrindo uma porta para algo muito mais sério. Agora eu vou te revelar o motivo pelo qual a carne de tatu é considerada perigosa. Quando olhamos para o tatu, aquela criatura pequena, blindada, que se esconde sob a terra, quase ninguém imagina o que ele é realmente capaz de fazer. O que muitos desconhecem é que, além de escavador ágil, o tatu também é, por vezes, necrófago. Sim, ele pode se alimentar de restos de animais mortos e, em situações específicas, até de carne humana em decomposição.
Pode parecer absurdo, mas há registros em comunidades rurais e estudos isolados que indicam que tatus, ao encontrarem corpos humanos enterrados de forma rasa, principalmente em regiões mais áridas ou abandonadas, como cemitérios de interior, já foram flagrados revirando covas rasas e se alimentando do que encontravam ali. Esse comportamento não é regra, mas a simples existência desses relatos já acende um sinal vermelho sobre o que está por trás da carne desse animal. Afinal, se um tatu consome restos humanos, junto com larvas, fungos e bactérias daquele ambiente, o que será que ele carrega consigo? E é com essa pergunta perturbadora que a gente retoma a jornada iniciada na primeira parte deste vídeo. Porque agora chegou o momento de conhecer histórias reais, relatos assustadores de pessoas que, em algum momento da vida, consumiram carne de tatu e pagaram um preço altíssimo por isso. A primeira história vem do sertão do Piauí. Um senhor chamado Manoel, conhecido por suas caçadas, orgulhava-se da sua receita de tatu ensopado com coentro, alho e pimenta de cheiro. O prato era servido como iguaria em festas de família. O que ninguém sabia é que meses antes, o tatu caçado por ele foi visto fuçando restos de um enterro recente nos arredores de um cemitério rural abandonado. Seu Manoel, sem saber, levou para casa um animal que havia se alimentado de carne humana em decomposição. Dias depois de consumir a carne, ele começou a sentir uma dormência esquisita nas mãos e pés. Febre baixa, manchas avermelhadas no corpo e uma sensação constante de fadiga. O diagnóstico? Hanseníase. E ele não foi o único. No mesmo almoço, mais 2 pessoas adoeceram com sintomas semelhantes. O médico que atendeu o caso ficou alarmado. Nunca tinha visto um surto tão rápido em uma família que até então parecia saudável. Foi então que ligaram os pontos com o histórico da carne de tatu. Agora, vamos para o interior do Maranhão, onde uma senhora chamada Dona Conceição, de 58 anos, insistia que tatu era remédio natural para fraqueza. Ela dizia que a carne tinha vitamina de monte. Um dia, depois de comprar um tatu já abatido por um caçador da região, ela preparou um guisado e serviu aos netos. O que ela não sabia é que aquele animal havia sido caçado às margens de um lixão, onde frequentemente circulavam urubus e animais mortos. E mais, dias antes, segundo um morador local, o mesmo tatu foi visto cavando nas bordas de um cemitério desativado, onde corpos antigos ainda afloravam do solo seco. Resultado, 3 pessoas da família apresentaram infecções de pele. A neta de Dona Conceição ficou internada com febre alta e delírios. Quando os exames foram feitos, o laudo apontava uma infecção bacteriana atípica, resistente a antibióticos comuns, algo que chamou a atenção dos médicos. As suspeitas recaíram sobre a carne mal cozida e contaminada. Agora veja esse outro caso, vindo do Texas, nos Estados Unidos. Um jovem chamado Brandon foi convidado para um churrasco em uma fazenda no interior. Entre costelas e coxas de frango, um tatu havia sido assado inteiro, como curiosidade para os convidados. Brandon provou. Uma semana depois, manchas começaram a surgir em suas costas. Ele começou a sentir dor nos nervos e dificuldade para segurar objetos. Foram meses até o diagnóstico final. Hanseníase. E adivinhe, o único ponto de ligação com outros 3 casos na mesma região foi o consumo de carne de tatu naquele mesmo churrasco. Após investigações, descobriu-se que o animal havia sido abatido em uma área rural, próxima a um cemitério indígena antigo, onde o solo era constantemente revirado por tatus à procura de larvas e matéria orgânica. E os exemplos não param por aí. Em Pernambuco, um caso chamou a atenção das autoridades de saúde. Um pai preparou carne de tatu para a esposa e os 2 filhos. O animal havia sido abatido em uma estrada de barro, onde, semanas antes, havia ocorrido um acidente fatal.
O tatu foi visto na mesma região, dias após os corpos serem enterrados ali mesmo, de maneira improvisada. A família inteira apresentou sintomas neurológicos e lesões cutâneas persistentes. O pai chegou a perder a sensibilidade nos braços. O diagnóstico, mais uma vez, apontava para hanseníase e o vetor, a carne do tatu. O que esses relatos revelam é assustador. Em alguns ambientes, o tatu não apenas se alimenta do que encontra sob a terra, mas também de matéria em decomposição, incluindo restos humanos. Isso o torna um transmissor ainda mais perigoso, pois absorve micro-organismos que nem sempre são eliminados no cozimento. E se você acha que cozinhar bem é suficiente, pense de novo. A bactéria Mycobacterium leprae é resistente. E mais, o contato com o sangue do tatu durante o abate, a limpeza da carne ou até mesmo a manipulação das vísceras pode ser suficiente para infectar uma pessoa. Os cientistas ainda estudam até que ponto essas infecções vêm do consumo ou da manipulação da carne crua. Mas a ligação já está estabelecida. Onde há carne de tatu sendo consumida, os riscos à saúde aumentam drasticamente. E para piorar, muitas dessas pessoas nem sequer sabiam que estavam doentes. A hanseníase pode demorar anos para manifestar seus sintomas, e quando aparece, já deixou sequelas. Há também outros tipos de bactérias encontradas nos intestinos dos tatus, especialmente os que se alimentam de animais mortos ou matéria orgânica em decomposição. Essas bactérias podem causar intoxicações alimentares severas, com sintomas como vômito, diarreia, febre alta e, em casos extremos, insuficiência renal. Agora que você já ouviu histórias que pareciam exageradas, mas infelizmente são reais, é hora de contar o caso mais marcante de todos. O que aconteceu em uma pequena comunidade do interior da Bahia, próximo à divisa com Minas Gerais. Um tatu, aparentemente comum, foi abatido por um jovem agricultor chamado Edivaldo. Ele havia avistado o animal próximo a uma região onde há décadas existia um antigo cemitério clandestino desativado depois de denúncias sobre enterros sem identificação. O local foi coberto pelo mato, mas os túmulos rasos e os ossos expostos ainda eram visíveis, principalmente após períodos de chuva. O tatu estava cavando naquela área e, como Edivaldo conhecia os caminhos da mata, ele não achou estranho. Levou o bicho para casa, limpou com água de poço, temperou com cebola roxa, colorau e pimenta e serviu para a família. Em menos de 2 semanas, 5 pessoas que haviam consumido a carne começaram a apresentar sintomas semelhantes: tontura, febre, manchas pelo corpo, visão turva, coceiras que não passavam, perda de sensibilidade nos pés e formigamentos nos braços. Uma das crianças teve convulsões. O caso chamou a atenção de uma enfermeira da comunidade que alertou a vigilância sanitária. Amostras de fezes e sangue foram colhidas. A surpresa foi quando um exame mais detalhado, feito por um infectologista da capital, encontrou fragmentos genéticos humanos no conteúdo estomacal do tatu abatido. Sim, você entendeu certo. O tatu, antes de ser caçado, havia consumido carne humana em decomposição no cemitério desativado. O que isso significa? Que aquele animal carregava não apenas a Mycobacterium leprae, mas também uma série de agentes infecciosos que podem ser letais. A infecção que atingiu a família foi complexa, multifatorial, e deixou 2 adultos com sequelas neurológicas permanentes. A partir desse caso, pesquisadores passaram a estudar com mais atenção a relação entre o tatu, seu ambiente e as doenças transmitidas para humanos. Descobriram que, além da hanseníase, ele pode carregar Clostridium botulinum, uma bactéria que causa o botulismo, doença rara, mas grave, que afeta o sistema nervoso e pode levar à paralisia. Salmonella, que provoca diarreia severa, febre alta e dores intestinais intensas.
Campylobacter, associada a surtos de intoxicação alimentar, principalmente em locais sem saneamento, e até Toxoplasma, que pode afetar o cérebro e o sistema nervoso central de pessoas com imunidade baixa. E não para por aí. Estudos ainda apontam a presença de parasitas intestinais resistentes, muitos dos quais se instalam no fígado ou nos músculos humanos, principalmente quando a carne é mal passada, como geralmente é o caso em caçadas informais feitas em fogueiras de chão. É importante lembrar que o tatu, por seu hábito de cavar, vive em contato direto com resíduos orgânicos, fezes de outros animais, carniça e restos de material humano em decomposição, especialmente em regiões com cemitérios improvisados, onde o controle sanitário é nulo. E o que mais assusta é que, apesar de tudo isso, a caça do tatu ainda é vista por muitos como um hábito cultural. Uma herança do interior, uma tradição passada de pai para filho. Mas quando essa tradição começa a colocar em risco a vida das pessoas, o debate muda. O que vale mais? O costume ou a saúde? Algumas famílias, depois de perderem entes queridos, simplesmente abandonaram o consumo. Outras resistem. Dizem que é exagero, que é história inventada. Mas os dados estão aí. Os exames, os laudos, os surtos registrados em silêncio, sem alarde da mídia. E é por isso que essa história precisa ser contada. Não para assustar, mas para alertar. Porque enquanto muitos ainda veem o tatu como um bicho inofensivo, a ciência mostra que ele pode ser o elo entre a terra e a doença, entre a caça e a tragédia, entre o passado e o fim precoce de vidas que só queriam uma refeição simples. Portanto, antes de aceitar aquele prato vindo da roça, daquela fogueira improvisada, é bom perguntar: de onde veio essa carne?